Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, semana passada a gente falou sobre novo nascimento, né? Sobre regeneração. A gente já falou também sobre justificação, sobre fé e arrependimento. E hoje a gente vai falar sobre o assunto que talvez norteie, né? Que talvez não, com certeza é o que norteia a vida do cristão e a busca do cristão durante toda a sua vida, que é santificação. Assim, um bom ponto de partida que eu acho bom para começar esse assunto da santificação é aquela passagem da Bíblia que Deus fala: sejam santos, porque eu, Deus, eu sou santo. Então o chamado do crente, primeiramente, é ele ser santo. Deus te convoca a ser santo. Deus chama, tem um chamado para todo crente para ele ser santo. Você, assim, você não é chamado para fazer. Seu chamado não é a palavra. Seu chamado não é, cantar, primeiramente. Todo crente, primeiramente, é chamado para ser santo. Para parecer com Deus. Para parecer com Deus. Esse é o padrão de santidade, né? O próprio Deus é chamado para ser, não para fazer, primeiramente. Que talvez quem não conheça nada do evangelho pode falar assim: ué, quem diz o que é certo e o que é errado? Qual prática que é certo e o que é errado? Vocês estão querendo me dizer que tem que fazer isso e não aquilo outro? Como se o padrão fosse o cristão que estabelecesse. Mas o padrão não é o que o cristão diz que é, mas é o que Deus diz que é. O pessoal fala, tem que seguir os dogmas da igreja. Só que não, são o que a Bíblia diz, o que o próprio Deus diz pra você ser. O Pedro, quando ele vai trazer esse ensinamento pra igreja, ele não simplesmente fala a opinião dele sobre a santidade. Ele traz o que Deus falou pro povo. Não sou eu que tô dizendo. Então isso traz toda a autoridade pra ele, né? Então, olha só, se você quiser ser um cristão, você precisa fazer aquilo que Deus falou, que é o quê? Ser santo, igual ele é. Então já começa querendo trazer pra gente uma das características de Deus, né? A santidade de Deus. Ele a maior característica dele. Traz pra gente. Você precisa ser santo e vai ser coparticipante ali de um atributo de Deus, né? No céu os anjos não dizem: ele é amor, ele é amor, ele é amor. Ele é felicidade, ele é felicidade, ele é felicidade. Ele é soberano, berano. Não é. Ele é santo, santo, santo. Então é o atributo que, inclusive, justifica todos os outros. Porque o amor de Deus não é um amor carnal. A justiça de Deus não é a justiça humana. Todos os atributos de Deus deságua, são envoltos de santidade. Cada vez melhor, mano. Deságua agora não. A gente seguindo assim nessa série, né, trazendo sobre a ordem da salvação, como ela ocorre. Chegando nessa parte da santificação, tem uma frase do Spurgeon que diz que a santidade é o lado visível da salvação. É o lado prático que mostra que a pessoa foi salva. É a roupagem do cristão. Você não vê a justificação, você não vê o novo nascimento, mas a santificação você vê, que é o estilo de vida da pessoa. Não só a forma como a pessoa se fala, ou se veste, ou se comporta, mas onde está o coração dela, onde está o prazer dela. As coisas que ela passou a odiar, as coisas que ela passou a amar. E essa roupagem, né, chamada santidade é vista pelas pessoas. Isso. E é prática, né, cara? Não é algo assim, uma virtude que ele tem ali e Deus vê o coração dele. Não é abstrato, né? Não é uma parada abstrata que só Deus vê. As pessoas veem. O próprio Pedro fala disso, na primeira carta dele lá na primeira carta do apóstolo Pedro fala que ele começa o versículo 13 dizendo assim, por isso, ou seja, ele trata uma ideia de salvação antes, ele vem falando sobre salvação, e depois ele vem, por isso, ele vem, trata sobre a santidade, e ele termina dando autoridade para aquilo que ele falou. Sejam santos porque Deus falou, sejam santos porque eu sou santo. Então ele trata salvação, e ele por causa da salvação, né? Exatamente, por causa da salvação, da gente ter recebido essa salvação pela graça, enfim, a gente precisa ser santo porque Deus é santo. Então, em virtude do que Deus fez por nós, a gente precisa viver de modo digno dessa salvação. É a resposta que a gente dá pra Deus mediante o agir do Espírito Santo, e né? Não é uma parada porque assim... não é uma santidade produzida por nós. Assim como a nossa salvação também não é produzida, a santidade também não é produzida. É efetuada pelo Espírito Santo. E não é uma parada assim que veio da igreja, né? Veio de uma doutrina humana. Caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que deixar de fazer aquilo porque a igreja tá mandando. Não, porque o pessoal da igreja faz assim, se veste assim. Não, é uma coisa que Deus ordena, uma coisa que Deus chama pra você ser. Não é fazendo, você não faz santidade. Você não faz coisas de crente, você é crente. E por você ser, você passa a fazer aquilo que faz parte da sua natureza. Você primeiro se torna pra depois fazer. Que foi abordado, sobre o podcast anterior. Você recebeu uma nova vida, você se tornou crente, se tornou salvo, se tornou santo. Quando Paulo vai chamar a igreja, vai saudar a igreja nas cartas dele, ele fala aos santos de Corinto.
Corinto, aos santos de Éfeso. Eles não tinham pecado não, esses caras? Com certeza tinha. As perguntinhas do Albert. Não, mas será que não tinha pecado, não? Não tinha... Já sei que ele já faz na maldade. Perguntinha debochadinha. Mas é a identidade de cada crente que ele é santo. O crente que acabou de se converter tem 5 minutos, ele é santo da mesma forma, da mesma posição que o crente, que o senhorzinho crente há mais de 50. Porque é uma santidade imputada, né? Da mesma forma que a justiça Isso, tem uma é uma justiça de Cristo vindo pra nós, a santidade é a santidade de Cristo vindo pra nós também. É uma Isso. reflexão do caráter de Cristo, né? A gente reflete o caráter dele. Tipo É. assim, por a gente ser filho, a gente se parece com ele. E a gente precisa parecer com ele em todos os aspectos. E pra falar a verdade, tem 2 sentidos, né? Tem esse sentido que eu falei, que você é santo, você ocupa a posição de santo. Por exemplo, o Juan já deu essa analogia aqui. Aquela analogia do casamento, o Juan se casou com a Aline, né, com a minha irmã, no ano de 2012. E a partir daquele momento ele se tornou o marido da esposa dele, marido da Aline. E hoje, com 9 anos de casamento, ele não é mais marido do que ele era em 2012. Ele continua sendo marido. Mas a partir do momento que ele se casou, ele não sabia ser um bom marido. Ele se casou jovem, ele casou sem experiência. Ele não sabia porque ninguém ensinou pra ele. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi crescendo, foi amadurecendo. E agora ele é um marido melhor. Não é mais marido. Não existe marido plus. Mas é um marido melhor. Então, a santidade, você tem a identidade de santo e você vai se tornando mais santo. É uma santidade gradual também, ao mesmo tempo. É viva, né? É viva, você vai aumentando. Os É igual dois lados videogame, da você vai santidade também, aumentando né? no nível. Isso, pô, perfeito. Os 2 lados da santidade. Mais uma vez o Albert resumindo toda as minhas ideias em uma frase. Fofoca. Os 2 lados da santidade. Por um lado, você tem a identidade de santo, independente se você se converteu agora e você está aprendendo a ser crente, né? E a santidade que você vai avançando, né? A santidade, ela não é limitada a uma área específica da nossa vida. A santidade precisa estar em todas as áreas. Não existe, por exemplo, não, pô, no meu trabalho eu não sou santo não, porque eu sou santo só na igreja. Não, eu sou santo em todos os Trabalho não é lugares. lugar pra ser santo. Não, lá no meu trabalho eu preciso roubar. Então, assim, pô, aí é fogo. Todo o proceder, né, do cristão, a partir de então que ele nasceu de novo, não tem como ser santo sem nascer de novo, mas precisa resplandecer o caráter de Deus. Independente de onde ele estiver, ele vai ser, como o pastor Douglas Gonçalves diz, eu gosto de citar, uma cópia de Jesus, né? O Jesus Copy. Ele vai ser uma cópia de Jesus andando por aí, pô. Ele vai ser uma pessoa que busca a santidade, né? Seja no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê. É porque santidade é um nomezinho abstrato pra quem não conhece, assim, o evangelho. Sinceramente, o evangelho é a santidade. Mas a pessoa não conhece nada de Bíblia. Como que ela vai ser santa? O que ela vai experimentar? O que ela vai viver? Como que ela vai viver pra ser santa? Então, assim, ela não sabe que a santidade é experiencial. É uma experiência dentro de um estilo de vida, sabe? Fala assim, poxa, aonde que eu devo ser santo? Em todos os lugares. Por quê? Porque a santidade não é simplesmente algo invisível ali que tá só na minha mente. É um estilo de vida. Se revela no caráter, né? Se revela no caráter. A santidade se revela Se no revela caráter. no caráter. Um caráter que se deleita na adoração a Deus em toda e em qualquer circunstância. Eu tô falando no trabalho, na escola, na faculdade. Não tem uma área. No lazer. qualquer Ele vai coisa. experimentando santidade em todas essas áreas. Sim. Né? E aí é Salmo 1. Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. Ele começa a se deleitar na presença de Deus, na santidade de Deus, na vida prática. Cada coisa que ele vai fazendo, ele vai tendo prazer. Normalmente a gente define, né, a santidade como ser separado, né? O que é ser santo? É ser separado. Às vezes a gente pode confundir essa ideia de ser separado com a mentalidade de ser excluído, de ser destacado. E não é bem assim. Se privar de coisas que Deus criou, são boas, né? Mas, não vou me desfrutar disso não. Igual eu tava falando aqui antes de começar a gravar, que eu achava que santidade era eu não desfrutar de coisas boas da vida. Tipo, ver um filme, assistir uma série, ouvir uma boa música, né? A gente gravou, inclusive, sobre música no podcast com a Damares lá, sobre a arte e a Bíblia. Mas eu não desfrutava de um monte de coisa, assim, que não era pecaminosa por achar que eu seria mais santo se eu só lesse Bíblia e ouvisse pregação e ouvisse louvor. Se excluindo do mundo mesmo. Eu queria virar um monge. Eu não queria nem pra praia direito olhar pro pessoal na praia e falava, caramba, as pessoas sem Deus e tal. Eu não conseguia desfrutar de uma boa paisagem na praia. Tipo, porque eu achava que, não, aqui tem pessoas promíscuas e eu não tô sendo santo, já que tem pessoas em volta aqui.
Uma visão totalmente equivocada, né, sobre santidade. Né, Equivocada, Mas porque é. a gente tá no mundo e Jesus ele fala, não oro para que o Senhor, Pai, tire eles do mundo, mas para que livres do mal. Então, a santidade é vivida aqui no mundo. A santidade é vivida no meio dessas mazelas aqui, sem se corromper. É você viver num mundo impuro, mas sem ser impuro. Sem Tem ser até uma impuro. frase aqui do Leonardo de Ravenhill. O maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade e tornar esse homem santo e colocar de volta naquele mundo impuro, conservando ele em santidade. Ou seja, Deus transforma o ser humano, tira ele do mundo para poder devolver ao mundo e ele fazer a diferença nesse mundo. Esse homem vai agora... Salgando. Sendo sal, né? Porque É agora ele vai ser santo. As coisas que ele fizer, as coisas que ele fazer, vai ser santas. Tem um grupo chamado Estratagema de Deus que ele fala assim, que é a graça da garça, que é a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. E isso é o que tipifica, eu acho que é a vida do cristão, né? É o cara tá igual a garça, mano, branquinho, andando no meio de... No meio do valão no ali, meio tá do balão, branquinha. mano, no meio do balão. Aquelas perninhas, né? Parece que tá... Fininha, faz o perninha de canudo. Pô, o cristão no mundo, caraca, top. Isso é perfeito, pô. E a gente confunde, a gente pode confundir, né, essa ideia de ser excluído, se excluir do mundo e até ir mais a fundo, de demonizar Algo bom. algo bom, algo criado por Deus pro prazer do cristão, pro deleite de um cristão, pro deleite de todo mundo, né? E, acho que é no livro de Eclesiastes, eu acho não, é no livro de Eclesiastes que fala que o sol nasce para justos e injustos. Então, tem coisa que Deus criou pela sua graça, né, pela sua infinita graça e misericórdia, que é pra gente poder aproveitar. Então, a beleza igual o Albert falou, a beleza da praia, pô, você não vai lá só porque vai ter pessoas impuras lá, vai ter pessoas que não são cristãs lá. Mano, burrice, fala igual o Caetano Veloso, né? Burrice. O que Você falou fala de forma burra. Mas mano. Isso é ignorância, pô. A santidade não tem nada a ver com se isolar do mundo. É o que o Rodrigo falou. É você ser puro no mundo impuro. A graça da garça. Assim, pro crente, assim, que tem um pensamento mais, posso dizer assim, tradicional, né? Que pensa que santidade é você se excluir do mundo, não assistir fazer mais televisão, nada, jogar não assistir futebol. televisão, não fazer Não nada. gosta de esporte, cara. A pessoa não vê mais esporte, é por quê? Porque eu não vejo Cristo ali. Poxa, se você olhar a graça comum que a gente fala, né? As maravilhas que Deus derrama sobre a humanidade, a bondade de Deus derramando dons. Então, esse tipo de pessoa, ele separa as coisas em três tipos. Não, isso aqui é santo, né, que é a vida de igreja dele, o ministério dele, a palavra, pererê. Isso aqui é pecaminoso, né, são as obras da carne, aquilo que realmente é pecado. Uma dicotomia. Tricotomia, e que é neutro. Não, isso aqui não é nem santo, isso aqui não é nem pecaminoso. O meu trabalho, por exemplo, meu trabalho é santo? Não é. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Eu não penso assim, não. A gente não pensa assim, não. A pessoa que pensa assim, por exemplo, ela vai ver que o trabalho dela não é santo, mas também não é pecaminoso. É neutro. A criação dos filhos dela entendi. é uma coisa que ela faz normal, é neutro. Os livros que ela lê, as músicas que ela ouve, aquilo que ela come, o lazer que ela vai, que ela costuma fazer, o lugar que ela vai no final de semana, é neutro. Mas pro crente maduro, tudo é santo, não existe. Existe, sim, aquilo que é pecaminoso, mas não existe nada neutro. Porque tudo que ele passa a fazer é santo. O futebol... Na verdade, o cristão, tudo é sagrado, né? Isso, melhor dizendo, tudo é sagrado. O Mais futebol que uma tu vez, assiste é sagrado. O Albert resumindo aí Mas... Isso que você falou, cara. Mano, na terceira verdade, vez esse na já. verdade, essa é a mentalidade do cristão, né? É a mentalidade que em tudo vê uma oportunidade de santidade. Isso. Seja indo no shopping com os amigos, é comunhão. É uma comunhão. busca pela santidade. No futebol, comunhão. Na educação dos filhos. Você passa... É uma apostolicidade dos filhos futura, né? Você enviar os seus filhos pro mundo pra redimir o mundo de alguma forma. Você fazer um passeio com seus filhos, com seus amigos no final de semana é um lazer. Um dia que Deus criou no meio da semana para o ser humano poder descansar e poder usufruir, né? Poder, literalmente, descansar e se divertir. Deus criou isso. Existia uma pergunta que era mais ou menos assim. O bom, quando diz fazer alguma coisa boa, né? O bom, ele é bom porque faz bem a alguém ou porque é correto? E, rapaz, nem me atrevo a responder isso aí. O bom é bom porque Deus é bom. E aí a gente começa a usufruir da santidade a partir de quem Deus é. A gente começa a ver que Deus criou as coisas segundo um propósito. Então eu vou fazer e vou viver essas coisas segundo o propósito que Deus estabeleceu para que a gente vivesse. Então a gente pode perceber que a santidade não é simplesmente deixar de fazer coisas, mas é exercitar a vida espiritual fazendo coisas espirituais, coisas segundo aquilo que Deus imaginou. Caramba, Deus imaginou a relação sexual dessa forma. Deus imaginou o casamento dessa forma. Deus imaginou música dessa forma. Deus imaginou o cinema
dessa forma. Deus imaginou o esporte, Deus deu criatividade pro ser humano criar os esportes que a gente vê hoje. Então vamos usufruir disso, porque é bom. Cada vez que eu desfruto mais eu me aproximo de Deus e mais eu me deleito em Deus. Pô, outro ponto assim interessante sobre esse tema da salvação, tem uma passagem lá que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Jesus pega uma bacia com água, pega a toalha e Pedro pergunta: Jesus, o que você vai fazer? Jesus, vai lavar meus pés? E Pedro não ia deixar, né? Não, Jesus, vou deixar você lavar meus pés. Aí Jesus responde: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: se você vai lavar meu pé, lava também um braço, lava também a cabeça, lava... Aproveita e me dá um banho, Jesus. Aí Jesus disse: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Ou seja, a partir do momento que nós nos convertemos, a gente foi purificado do nosso pecado. A gente foi lavado da nossa imundícia. Só que a santidade é você lavar os seus pés. Por mais que você tenha tomado o seu banho, né? Naquela época lá dos tempos de Jesus na Palestina, não existia chinelo, né? Não existia calçado. E o pessoal, na verdade, existia calçado, mas não existia estrada, isso. E o pessoal sujava muitos pés, empoeirava muitos pés. E quando ele chegava na casa de um... Pra visitar alguém, né? Quando ele chegava pra visitar alguém, o hóspede, ele oferecia uma lavagem dos pés, porque os pés do cara estavam muito empoeirados. Ou seja, o banho não necessariamente precisa ocorrer a todo momento, mas o lavar dos pés era mais frequente. Ou seja, por mesmo que nós fomos purificados dos nossos pecados, que isso aconteceu uma vez só, foi na nossa justificação, que nós fomos perdoados, fomos lavados, ainda assim, de uma certa forma, precisamos nos purificar dos pecados, sempre pedindo perdão a Deus, sempre se arrependendo, que isso é a santidade, é você se desgarrar, né, do pecado que te rodeia. Do pecado da caminhada, né? Isso. Pô, John Wesley já vai dizer que a conversão tira o cristão do mundo e a santidade tira o mundo do cristão, né? Tira o pecado ali do cristão. Na prática da santidade, no exercício da santidade, ele vai deixando a prática do pecado. O pecado vai deixando de fazer parte da vida do novo convertido e vai se tornando maduro na fé. A ponto de que o pecado não é mais algo tão comum quanto era antes. Ele não tem mais prazer também, né? Isso, exatamente. Agora ele passa a amar a santidade. Passa a amar as coisas de Deus. Bom, outro versículo também que é bom a gente pontuar é aquele que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente precisa dessa união entre a paz e a santificação, né? A paz com as pessoas e a santificação. E aqui fica, né, parece que é uma advertência do apóstolo de que a gente não deve buscar a paz a ponto de comprometer a santificação, né? O cristão, ele tem que buscar a paz com as pessoas, mas a santidade também. Não pode esquecer da busca da santidade estar junto, né? A santidade não pode ser sacrificada em prol da paz, né? E é um ponto, assim, central que vai definir se a gente realmente ama Deus ou não. Porque já que é o principal atributo de Deus, já que Deus zela e todos os esforços de Deus é para salvar e santificar, toda vez que essa santidade for comprometida, seja ela, igual tá falando aí, essa suposta paz, ela tá ameaçando a santidade. Então, essa suposta paz vai ter que ser sacrificada. E isso em todos os casos, igual Jesus falou. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Porque Cristo, ele é a fonte de toda a santidade. Cristo, ele representa a pureza máxima, né? A perfeição. Nele não há sombra, não há variação, Deus não muda e permanece santo para sempre. Toda vez que algo se opõe à santidade de Deus, esse algo ele tem que ser descartado da nossa vida, sempre. Não, que já dizia Lutero, né? O amor, se possível. Mas a verdade é a qualquer preço. Qualquer preço, não tem como dialogar com isso. E aí uma coisa que a gente pontuou na semana passada que eu queria falar novamente aqui é a respeito da competência também, né? A gente pode pensar que uma pessoa é competente, mas não busca a santidade, né? A gente falou semana passada que a pessoa é competente, mas não nasceu de novo. Às vezes a pessoa até nasceu de novo, mas não é a pessoa que está buscando a santidade. Então, assim, fica até um questionamento. Será que uma pessoa que nasceu de novo consegue deixar de buscar a santidade? Eu acho que não, mano. Porque a gente até falou que a santidade é uma santidade viva, né? Faz parte da natureza do crente agora. Então, se ela não se não há um crescimento nessa santidade dia a dia, pouco a pouco, se a santidade não... Se eu não sou mais santo do que ontem, se eu não luto, se eu não venço a guerra que eu venci ontem, ou eu tô dando mole em alguma coisa, ou minha santidade tá sendo morta, né? Minha santificação tá sendo paralisada. Você não é mais crente do que era antes, né? Que é a evolução da maturidade cristã, né? E a palavra santidade ela é tão forte biblicamente e também na vida prática do cristão, que é exatamente isso que você está falando. Não é melhorar, não é aperfeiçoar,
não é simplesmente ser melhor do que ontem, é ser mais santo. Porque o que tá falando, a pessoa ela pode ter performance sem ser santo. Sim. E ela vai se escorar na graça que salvou ela. Fala assim, mas eu fui salvo. Aí entra na graça barata que Dietrich Bonhoeffer fala. Né, a hipergraça, que vai te infantilizar e vai ficar te fazendo se escorar na sua salvação para não viver mais santidade. Que a graça que te salva é a graça que te capacita a ser santo. Né? Eu acho que eu citei isso já no podcast. Que Deus vem com 2 bênçãos na mão. Isso, Helena. Deus vem com 2 bênçãos. Aí ele vem com o perdão e a santidade. Ele não dá a bênção da primeira mão para quem não aceitar a bênção da segunda. Então você é perdoado, é salvo. Amém. Você é amado por Deus. Não precisa fazer nada para receber essa bênção. Só estenda a mão porque a mão de Deus já está aberta já para te abençoar com o perdão. Agora, você só vai receber essa primeira bênção se você aceitar também a segunda, que é da santidade. É impossível você receber essa bênção sem também a outra. Tá junta. Deus só dá o pacote completo. Só trabalha com combo. Só trabalha com combo. Então, antes da gente finalizar, queria indicar um livro aí, cara. O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Ele aborda bem esse termo de santidade, né? Um livro basicamente todo sobre isso. Na verdade, ele puxa uns termos de justificação e glorificação, né, Rodrigo? Com o termo de santidade... E trata justificação imputada, como né? Santidade inicial. Inicial. E, no caso, a glorificação é a santidade final. Então, mas ele trata esses temas que a gente abordou aí, sobre justificação, santificação e glorificação, que é o próximo tema. É um livro que o Rodrigo leu recentemente aí de novo, um livro excelente. E é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast sobre santidade. Espero que você tenha gostado aí. Segue a gente nas nossas redes sociais, @trincheira.podcast, lá no Instagram, lá no YouTube a gente também tá lá, só pesquisar, mas tudo que tá no Spotify tá no YouTube. Então se você tá ouvindo por aqui e não tá ouvindo no Spotify, quiser ouvir lá, fica à vontade. Deus te abençoe, espero que sua semana seja uma semana maravilhosa, uma semana em que você termine ela mais santo do que quando você iniciou. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Valeu! Amém, abraço! Valeu! Caraca, tá segurando mó tempão.